Saudações, caras e caros telespectadores do História na Medina. Aqui é Thiago Damasceno e como vocês viram na vinheta, este é o primeiro vídeo de um novo quadro chamado Trocando Ideias. A proposta, o conceito desse quadro é comentar temas, assuntos, notícias de história árabe islâmica, mundo árabe islâmico, religião, mas nem sempre isso. Falar também sobre cultura cotidiana, cultura pop, cultura nerd, de uma forma mais descontraída, sem um roteiro muito elaborado, estilo as videoaulas tradicionais. Então, temos até agora 3 frentes aqui no canal. As videoaulas tradicionais sobre religião, história árabe islâmica, os alfarrábios e o Trocando Ideias. Esse quadro é até bom porque eu consigo gravar ele com mais facilidade, já que não tem roteiro, e assim eu fico menos tempo sem postar vídeo no canal. Quando eu não conseguir preparar um roteiro a tempo de uma videoaula ou dos alfarrábios, eu comento alguma coisa de forma mais despojada, mais descontraída, menos formal, e assim eu consigo alimentar o canal com mais vídeos. E para estrear este quadro, eu pensei no seguinte tema. Na verdade é um react a comentários, mas vamos por partes. O tema de hoje vai ser Cristo está além do cristianismo. Vou comentar sobre a visão islâmica de Jesus, partindo de um post do Sheikh Jihad Hamadeh no Instagram. O Sheikh Jihad Hamadeh é um teólogo muçulmano muito atuante dentro da comunidade islâmica e ele tem um perfil no Instagram e eu vou comentar aqui os comentários de cristãos a um post dele. Esse post dele, publicado no Instagram, se chama 5 curiosidades islâmicas sobre Jesus. Então eu fui ver o post e percebi ali alguns comentários de cristãos achando ruim a versão islâmica sobre Jesus e até sendo hostis, ofensivos com o Sheikh Jihad por causa desses comentários. Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Eu vou comentar rapidamente a visão islâmica sobre Jesus e comentar os comentários problemáticos sobre esse post, comentários problemáticos de cristãos, vou analisar esses comentários. Eu não vou expor ninguém, eu coloquei uma tarja preta no nome e na foto de todo mundo. Eu não quero falar mal de ninguém, eu vou trocar ideias aqui, como é a proposta do quadro. Eu vou analisar ideias, então não é nada pessoal. Outra coisa, o Sheikh Jihad, ele é um teólogo muito responsável, muito bem instruído, é uma pessoa muito educada, simpática, paciente. Eu acompanho ele nas redes sociais. Em nenhum momento ele falou mal de Jesus, nem de cristãos. Ele apenas colocou a visão islâmica sobre Jesus e algumas pessoas não acharam isso bom. Então eu vou comentar isso, o que essas pessoas disseram. Então, devido a esses comentários problemáticos, eu tive a ideia para este vídeo. Eu ia começar esse quadro com outro vídeo, mas então tive a ideia de começar por este, comentando sobre Jesus e esses comentários no post do Sheikh Jihad Hamadeh. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que analisar esses comentários, falar sobre eles, pode contribuir para o diálogo interreligioso, para a tolerância e também para a interpretação de texto, coisa que a gente precisa muito neste Brasil varonil de negacionismo científico, de revisionismos baratos e de muito problema para se entender textos. Ah, e outra coisa, eu falei comentários problemáticos de cristãos para me expressar bem, porque eu também sou cristão, eu me considero cristão. Apesar de não ser batizado, e aí eu fico pensando, então será que eu sou cristão mesmo? Mas esse é outro assunto. Eu não frequento nenhuma igreja hoje em dia, questão pessoal, mas eu fui criado no cristianismo protestante. Passei a infância e a adolescente no cristianismo protestante. Minha família, por parte de mãe e por parte de pai, as duas famílias são cristãs protestantes, então eu me considero cristão. Talvez alguém vai achar ruim o que eu vou comentar nos comentários e dizer que eu não sou cristão, mas eu me considero cristão. Embora minha vida religiosa, espiritual, orbite em torno de 3 religiões: cristianismo, islã e budismo. Sim, budismo também. E aí as pessoas podem então se perguntar, né, que
Vou explicar mais detalhes depois dessa visão religiosa, mas assim, como que é possível uma pessoa se basear no cristianismo, islã e budismo? É porque é muito simples, na verdade. Religiões não se resumem a crenças no sobrenatural, a crenças em Deus, a crenças em deuses. Não são só isso. Religiões também são sistemas filosóficos. Religiões têm ensinamentos espirituais, existenciais. Então, quando eu falo que a minha vida religiosa e espiritual orbita em torno dessas três religiões, eu quero dizer que eu procuro uma educação espiritual, uma forma de vida, uma forma de comportamento baseada nos ensinamentos que eu acho relevantes dessas três religiões. O cristianismo, o islã e o budismo têm muitos ensinamentos espirituais que podem colaborar para o nosso desenvolvimento como ser humano. E é isso que eu procuro então. Nessas três religiões, o que eu posso aproveitar delas, do seu sistema de pensamento, da sua forma de pensar, o que elas podem contribuir para o meu desenvolvimento como ser humano numa sociedade. Fora que o budismo também tem muita carga filosófica, o cristianismo e o islã também, mas o budismo tem uma carga filosófica que ela me interessa mais, que ela pensa na natureza dos fenômenos, tem até um diálogo muito rico com a fenomenologia filosófica. Enfim, isso é assunto para outros vídeos, só fazendo essa observação aqui. Eu também sou cristão, então vou comentar comentários problemáticos de cristão, das pessoas que seguem a mesma religião que eu procuro seguir. Então vamos lá, para começar, Jesus no Islã. Quem é Jesus Cristo no Islã? Os muçulmanos acreditam em Jesus? Sim, não tenha dúvida. Porém, a concepção de Jesus no Islã é diferente de Jesus no cristianismo. Para os muçulmanos, Jesus não é filho de Deus. Por quê? Porque na concepção islâmica, Deus não gera, Deus cria. Então os muçulmanos não se referem a Deus como pai, como nós cristãos fazemos. Eles se referem a Deus como criador de tudo. E aí Jesus então ele é irrelevante no Islã? De forma nenhuma. Jesus é um grande profeta no Islã. É um dos grandes profetas do Islã, o último grande profeta antes do último profeta, Muhammad, mais conhecido como Maomé, mas como eu já falei em outros vídeos, o termo correto para o nome dele é Muhammad ou Mohammed, não Maomé. Então Jesus é esse grande profeta no Islã. Ele nasceu de uma virgem? Sim. Para o Islã, Maria de Nazaré era virgem quando concebeu Jesus. Inclusive, Maria de Nazaré é uma figura respeitadíssima no Islã, tal como Jesus. Então, isso quero deixar bem claro aqui, essa visão islâmica, bem fácil de entender. Jesus, então, nasceu de uma virgem, fazia milagres, mas não é considerado para o Islã filho de Deus, e sim seu profeta, um dos seus grandes profetas, porque há profetas no Islã de atuação menor, atuação mediana e de grande atuação. Então Jesus é esse grande profeta antes do último profeta do Islã, Muhammad. Pessoal, aqui é o Thiago durante a edição do vídeo e eu vou comentar um tema que eu esqueci de falar durante a gravação, que é a Trindade. Para o Islã não existe Trindade. O Islã não concorda com a ideia de Trindade. Como Jesus, para o Islã, não é filho de Deus, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe apenas Deus. Deus, para o Islã, é uno e indivisível. Esse conceito se chama Tawhid. Feito esse esclarecimento, vamos continuar com o vídeo. E uma questão importante de se falar desde o início, eu acompanho muitos comentários na internet, como vocês podem ver por este vídeo, porque eu gosto de saber da opinião pública, ou melhor, das opiniões públicas. E o que eu vejo às vezes em posts islâmicos sobre Jesus é alguns cristãos se sentirem ofendidos e pensarem que os muçulmanos desprezam Jesus porque eles não concebem Jesus como filho de Deus. Gente, são coisas totalmente diferentes. Não é porque a figura religiosa de Jesus é concebida por uma religião de modo diferente da sua que esses outros religiosos não consideram Jesus. Como eu falei, Jesus é importantíssimo no Islã. Não é porque que eles não consideram filho de Deus que eles, os muçulmanos,
os desprezam, muito pelo contrário. Jesus é um profeta respeitadíssimo no Islã, muito amado. Inclusive, o muçulmano que disser que não segue Jesus, a sua crença não está completa, porque a crença islâmica tem princípios, dentre eles, crer nos profetas, nos mensageiros de Deus, incluindo Jesus. Então, como diz o Julinho Davan do Choque de Cultura, fala com tranquilidade. O muçulmano que diz que não acredita em Jesus ou não segue Jesus, a sua fé não está completa. Isso não estou tirando da minha cabeça. Isso eu ouvi de muitos sheiks, de muitos muçulmanos. Então, para a crença islâmica estar completa, Jesus entra nela. Então, não existe isso da pessoa se dizer muçulmana e não acreditar em Jesus. Então, eu estou falando isso para deixar claro que não é porque Jesus não é filho de Deus no Islã que ele não é reverenciado como um profeta muito importante. Não podemos fazer essa associação, que eu percebo que muitas pessoas fazem. Ah, eles não acreditam em Jesus como filho de Deus? Ah, então eles não acreditam em Jesus, não amam Jesus? Não. Nada disso, nada a ver. E aí, então, este vídeo. Entendam que Jesus teve uma atuação, ideias tão importantes, que ele está para além do cristianismo. Jesus está além do cristianismo. Ele é abordado também no Islã. Não duvido de ser abordado por outras religiões no Oriente Médio. Não duvido de haver religiões de alcance social menor que o cristianismo e o Islã, que são as duas maiores religiões do mundo. Não duvido de ter outras religiões que também concebem Jesus de um modo um pouco diferente do cristianismo ou do Islã. Então é isso, Jesus teve ideias, uma atuação política, social, religiosa tão importante, tão grande, que ele vai além do cristianismo. Isso mostra a relevância da figura, ou no mínimo, das suas ideias. Então, é bom a gente ter isso bem claro. Se vocês quiserem saber mais sobre o Jesus histórico, olha o merchan, confiram o podcast que nós gravamos do Ogro Historiador sobre o Jesus histórico. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse podcast, desse outro projeto de divulgação de história que eu participo, que é o Ogro Historiador, e lá, nesse episódio, nós discutimos sobre o Jesus histórico. Começando então a analisar os comentários, comentário de número 1. Eu gostaria de compreender melhor a visão que vocês têm sobre Jesus Cristo. Vocês acreditam nele como um profeta e dizem amá-lo. Acreditam em suas palavras, mas concordam com ele em algumas partes e outras não? Não acham que é contraditório não crer por inteiro? Analisando assim como está escrito, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fecha aspas. E também há mais uma parte que está escrito, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, fecha aspas. Como vocês amam a Deus e o aceitam, se não amam e não aceitam o Filho dele? O problema desse comentário é simples. A pessoa parte do princípio de que só existe uma religião no mundo, o cristianismo, e um livro sagrado, a Bíblia. E não, gente. Porque ela pergunta aqui a pessoa, não acham que não é contraditório não crer por inteiro? Porque ela está pensando, ela está querendo que a base da crença em Jesus seja apenas a do cristianismo. Como eu já falei aqui, não é. Jesus está para além do cristianismo. Como vocês amam a Deus e o aceitam, se não amam e não aceitam o Filho dele? Então ela só concebe Jesus como Filho de Deus e não aceita outras concepções, outras interpretações sobre Jesus. Isso é problemático. Por quê? Porque o mundo é imenso e há muitas religiões. Não duvido, inclusive, de haver outras religiões que não o cristianismo e o Islã que têm interpretações diferentes sobre Jesus. Eu falo aqui de cristianismo e Islã porque são as que eu conheço, são as maiores do mundo e as maiores monoteístas, então, mas não duvido de existir outras visões sobre Jesus. Também deve existir interpretações levemente diferentes dentro de vertentes do Islã, como existem interpretações levemente diferentes dentro do catolicismo e suas vertentes, dentro do protestantismo também. Então, não dá para pensar que só existe o cristianismo de religião no mundo e que só a Bíblia é o único livro sagrado, só existe ela como livro sagrado. Porque outras pessoas no mundo se baseiam em outras religiões, em outros livros. Então, ela fala que os muçulmanos não amam Jesus por inteiro porque eles não acreditam na Bíblia por inteiro, mas é isso. Não dá para você pensar que o outro
vai pensar o mundo a partir da sua religião. Pense no tanto de religiões que existe. Pense que no Brasil há variações de catolicismo em cada região. Catolicismo no Nordeste não é o mesmo do Sul. A base é a mesma, mas tem algumas variações regionais. Fora as outras religiões que tem aqui no Brasil. Se no Brasil há todo esse mosaico religioso, imagine no mundo. Então não dá para pensar que a única versão aceitável, quer dizer, de Jesus é a versão cristã ou a versão bíblica. Antes de ir para o comentário 2, eu preciso explicar uma coisa que eu esqueci de explicar antes. No Islã, para o Islã, Jesus também não foi crucificado. Outra pessoa foi crucificada no seu lugar. No caso, Judas, como o próprio Sheikh vai responder num comentário daqui a pouco. Então, a crucificação de Jesus não existiu para o Islã. Os muçulmanos não acreditam nisso. Jesus não morreu, ele foi arrebatado, foi para o paraíso ainda em vida. Então, feito esse esclarecimento, comentário 2. Ele não foi crucificado? Está dizendo que a metade da Bíblia é mentira. Oh, meu Deus do céu. Se não acredita na Bíblia toda, não adianta acreditar na metade. Pesado. Pois é o único livro que até o dia de hoje se encontra vestígios de veracidade sobre sua existência. Então, o fato de muçulmanos não acreditarem que Jesus foi crucificado não é o mesmo de dizer que eles dizem que a Bíblia é mentira. Eles acreditam parcialmente na Bíblia. Ok, sem problema. Somos um país livre, gente, pelo amor de Deus. As pessoas têm direito a expressar, acreditar. Liberdade de expressão ainda é um dos princípios desse país. Liberdade de expressão, de crença e de culto. Então, não tem problema a pessoa acreditar na Bíblia ou não, acreditar em partes, pois é o único livro que até o dia de hoje se encontra vestígios de veracidade sobre sua existência. Acho que a pessoa se expressou mal. Enfim, por quê? Tá aqui a Bíblia. Ninguém duvida da existência do livro, gente. Existe várias edições, várias traduções, inumeráveis. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém. Acho que aquela pessoa que se referiu ao seguinte: questionamentos sobre a veracidade da Bíblia. Nos estudos acadêmicos, às vezes há discussões, questões sobre autoria dos textos, línguas nos textos, termos traduzidos, como se traduz corretamente, contexto de produção, divulgação, de escrita, enfim. Ninguém questiona a veracidade da Bíblia em si, porque a Bíblia existe, todo mundo sabe. O que se questiona às vezes é isso que eu falei, né? Questões internas, autoria, divulgação, termos de traduções, né? Então a pessoa se expressou muito mal. Tá aqui, inclusive, Bíblia de Jerusalém, traduzida por estudiosos protestantes e católicos. É uma Bíblia para quem quer se aprofundar mesmo, estudar. Ela tem um estudo crítico antes de cada livro. Olha aqui, Jó. Introdução. Desculpa, aqui. Antes de cada livro tem um estudo. Notas de rodapé, às vezes imensas, Então, para quem quer fazer um estudo teológico sério, histórico, teológico, cultural mais profundo sobre a Bíblia, recomendo a Bíblia de Jerusalém. Temos aqui também o Corão, tradução do professor Dr. Helmi Nasser. É bilíngue, vocês podem ver, aqui tem o texto árabe, em português, notas de rodapé. Aqui já no primeiro capítulo, Sura Al-Fatiha, Sura da abertura. Tamanho da nota. Na página tem mais nota explicativa do que capítulo em si. Então recomendo, quem estiver estudando árabe ou quer aprender árabe, recomendo essa porque é bilíngue, mas eu também recomendo a tradução do professor Samir El-Hayek. Olha aqui. Também bem extensa, as notas explicativas são extensas, mas diferente da do professor Helmi Nasser, não tem o texto em árabe. Então, recomendo, para quem quer conhecer o Alcorão, recomendo essas duas traduções. Gente, desculpa aí o erro na colocação dos livros, porque é a primeira vez que eu estou gravando vídeo nesse formato. E olha aqui, Bíblia e Alcorão juntos, olha, sem nenhum problema. Eu leio os dois, analiso os dois, vez ou outra, dependendo do texto que eu preciso produzir, que eu me concentro mais no Alcorão.
E aí, ó, é isso, gente, ó. Alcorão e Bíblia lado a lado, não tem problema, gente. O mundo continua o mesmo, o mundo não se acabou. Olha só. Comentário número 3. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, exclamação, exclamação. Amém. Então, a pessoa só jogou aqui uma profissão de fé cristã. Então, as pessoas precisam entender, precisam de interpretação de texto e entender o contexto das coisas. Gente, é um post de um teólogo muçulmano comentando a visão islâmica de Jesus. As pessoas têm o direito de expressar sua fé religiosa, como eu falei. Já dando uma de psicólogo aqui, embora não seja, quando a pessoa joga essa profissão de fé, eu já vi isso em vários momentos, ela está se afirmando cristã por os outros, acho que essa pessoa é um pouco insegura. Acho que ela não conhece muito a sua fé, e aí tudo que vem de outra religião ela interpreta como um ataque. Como ela interpreta como um ataque, ela precisa jogar a sua profissão de fé. Porque ela jogou aqui como se ela estivesse vendo o capiroto na frente dela, se benzeu, fez sinal da cruz e jogou a profissão de fé. Falou. Gente, desnecessário. É um post, apenas um post comentando uma visão religiosa sobre uma grande figura da humanidade. Não precisa você ficar declarando sua fé para isso. Que coisa mais fora de contexto. As pessoas acham que tudo que envolve outra religião é um ataque. As pessoas inseguras, né? Acham que o outro está atacando ela. E aí, gente, lembrando que ataque, ofensa religiosa, intolerância religiosa, é atacar terreiro, é chutar santa, é fazer charge de figuras religiosas, debochando dessas figuras, quando você sabe que essas charges são proibidas, que essas representações são ofensivas. Isso é atacar uma crença religiosa. Você apresentar um post de forma educada, não é. Tanto é que muitos cristãos, como eu falei, elogiaram o post do Sheik, dizendo que foi muito respeitoso e muito esclarecedor. Então a pessoa, quando ela põe uma profissão de fé num momento desses, nesse contexto, ela está muito insegura, né? E se expressando de forma desnecessária. O que ela está pensando? Que ela vai converter alguém ao cristianismo com isso? Não vai. Fora que ela terminou dizendo, nasceu da Virgem Maria. Pode ficar tranquilo que os muçulmanos acreditam piamente nisso também. Então, totalmente descabido esse comentário. Comentário 4.1. É porque o comentário 4.2 é da mesma pessoa, por isso que eu separei assim. Negar a crucificação de Cristo é negá-lo como Cordeiro de Deus. Cuidado com os ensinamentos equivocados. Jesus disse, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, fecha aspas. Não se trata de desmerecer o Islã, vai vendo. Se trata de compreender o real papel de Cristo na Terra. Vários profetas do Antigo Testamento anunciavam a vinda dele. Então, complicado aqui. De novo aquela questão de medir a religião do outro pela régua da sua religião. Cuidado com os ensinamentos equivocados. Eu não posso dizer que a interpretação cristã de Jesus é equivocada ou certa, e nem a islâmica, gente. São interpretações diferentes. É isso. É uma verdade. Para os muçulmanos essa é a verdade, para os cristãos é outra. Se a gente for começar a brigar achando que a sua verdade é a única que merece existir no universo, então a gente vai caminhar para a extinção em alguns dias. Não se trata, se trata de compreender o real papel de Cristo na Terra. De novo, está partindo do princípio que o que está na Bíblia é só vale o que está na Bíblia. As ciências humanas, elas são movidas muito por interpretação de culturas, interpretar o outro. Eu, como cristão, vou interpretar então a história islâmica. Ou a teologia islâmica. Num primeiro princípio, num primeiro momento, comparar é bom? Uma comparação construtiva. Jesus é filho de Deus no cristianismo, no Islã é profeta. Então, no primeiro momento, se essa comparação for construtiva, vale. Mas você não vai compreender a fundo uma religião, a outra religião, se você se basear na régua só da sua. Então, não posso dizer, se trata de compreender o real papel de Cristo na Terra. É a verdade para você, meu amigo cristão, não é para o muçulmano. Respeite isso. Assim como o muçulmano deve respeitar a verdade cristã. Então são várias verdades. Se a gente for começar a brigar achando que só vale a sua verdade, aí a coisa vai ficar feia. Na verdade já está feia, né? Comentário 4.2, do mesmo autor do comentário anterior. Eu conheço pouco do islamismo e percebo que vocês conhecem pouco sobre o cristianismo. Está afirmando aqui que os muçulmanos conhecem pouco sobre o cristianismo. Não dá para afirmar isso, né? Uma generalização. A existência de Cristo, morte e ressurreição são fundamentais para a fé cristã. Correto.
Sem isso, não há fé cristã. Correto. Repito, se eu negar a existência do profeta Maomé, como poderei acreditar na fé islâmica? Correto. Se você não acredita no profeta Muhammad, você não é muçulmano. É disso que eu estou falando. Ó, complica aqui, ó. Não tem como eu aprender realmente sobre o islamismo lendo sobre o profeta Maomé do ponto de vista cristão. Vocês têm que ler sobre Jesus Cristo através da Bíblia, estando alterada ou não. A interpretação que vocês têm de Jesus anula a existência do cristianismo, porque nega a base do cristianismo, se baseando em que os relatos do personagem central não são verídicos, porque não foram escritos por uma única pessoa numa única época. Por onde eu começo? Vamos lá. Vamos aqui do é disso que eu estou falando. Não tem como eu aprender realmente sobre o islamismo lendo sobre o profeta Maomé do ponto de vista cristão. É aquilo que eu falei antes. Se você ficar estudar outra religião só com a régua da sua, você não vai entender ela a fundo. Mas ele falou, não tem como eu aprender sobre o islamismo lendo sobre o profeta Maomé do ponto de vista cristão. Acho que ele usou aqui só para comparar, porque na verdade o cristianismo não... Como é que eu vou dizer? Não aborda o profeta Muhammad. O profeta Muhammad não faz parte da crença cristã. Então, acho que ele usou aqui só para comparação. Dizendo que não dá para entender o cristianismo se não for entender pelo viés cristão. Tá certo. Mas aqui, o complicado é que vocês têm que ler sobre Jesus Cristo através da Bíblia, estando alterado ou não. Vocês têm que entender e têm que ler sobre Jesus Cristo através da Bíblia. Então ele está dizendo aquela coisa de novo. Só a Bíblia vale para interpretar Jesus, para falar sobre Jesus. Não. O Alcorão também tem narrativas sobre Jesus. Se eu não me engano, Jesus é mencionado 25 vezes no Alcorão. Sim, 25 vezes, se eu não me engano. E o capítulo 19 do Alcorão, a Sura de Maria, é dedicada a Maria de Nazaré. Então, há outros livros religiosos que abordam essas figuras, não só a Bíblia. A interpretação que vocês têm de Jesus anula a existência do cristianismo. Que drama, gente. Não. O fato dos muçulmanos terem uma crença diferente sobre Jesus não acaba com o cristianismo. Este vídeo que eu estou fazendo aqui não vai acabar com o cristianismo. O Vaticano não vai desaparecer da face da Terra, gente. Gente, pelo amor de Deus, contexto, né, gente? Calma. Aí, de novo, é a pessoa insegura que acha que qualquer coisa da outra fé é um ataque. Aí ele está achando que a interpretação islâmica de Jesus anula a existência do cristianismo. Gente, o cristianismo existe antes do Islã. Com o Islã ou não, o cristianismo existia e iria continuar existindo. O fato de muçulmanos acreditarem em um Jesus diferente, um pouco diferente do Jesus cristão, não acaba com o cristianismo não, gente. Pelo amor de Deus. Porque nega a base do cristianismo, se baseando em que os relatos do personagem central não são verídicos, porque não foram escritos por uma única pessoa numa única época. Então, a crença cristã nega a base do cristianismo? Bem, se for a base do cristianismo for a morte e a ressurreição de Cristo, nega. Nega no sentido de que o Islã não acredita nisso, os muçulmanos não acreditam na morte e na ressurreição de Cristo, acreditam que ele foi arrebatado. Mas é um negar que não é ofensivo, é só um negar de ponto de vista diferente. Se baseando, que absurdo isso aqui, se baseando que os relatos do personagem central não são verídicos porque não foram escritos por uma única pessoa numa única época. Quem está falando isso? Os muçulmanos não acreditam exatamente no Jesus que está na Bíblia, não botando em xeque a Bíblia porque não é verídico ou porque foi escrito numa única época por uma única pessoa. Não, gente. Se sabe que a Bíblia, os livros da Bíblia, Bíblia vem do plural grego, fenício, biblos, livros. A Bíblia é uma coletânea de livros. E vários livros escritos por pessoas diferentes, gente. Ninguém está questionando isso. Não sei por que falou isso. Se baseando em que os relatos do personagem central não são verídicos. Enfim. Mais um comentário descabido. A pessoa entende a coisa errada, acha que está certa e aí fala abobrinha na internet. Comentário 5. A pessoa colocou: estudem a Bíblia, pratiquem seus ensinos, creiam. E o Sheikh Jihad respondeu de forma muito educada: nós já seguimos uma religião e temos um livro sagrado. Te convido a conhecer. Aí uma muçulmana comentou isso aqui, eu achei demais. Estude o Alcorão, pratiquem seus ensinos, creiam. O que ela está falando? Se você tem o direito de afirmar a sua fé, eu também tenho o direito de afirmar a minha, mesmo sendo outra fé. Ok, mas a pessoa está falando, estude a Bíblia, pratique seus ensinos, creiam. De novo, aquela coisa, só a Bíblia está certa. E ela fala estudar a Bíblia como se os muçulmanos renegassem a Bíblia, né? Não. No Islã, a Bíblia é aceita com ressalvas. Inclusive, vale um vídeo depois eu comentar sobre isso. Inclusive comentando os livros
considerados revelados para os livros bíblicos, considerados revelados para os muçulmanos. Depois vou fazer um vídeo sobre isso. E outra, aquela coisa, Cristo está além do cristianismo. Para você aprender a seguir Cristo, você não precisa só da Bíblia. Não é só a Bíblia que tem isso. O Alcorão também contém narrativas sobre Jesus, então você pode sim seguir a Cristo lendo o Alcorão, como eu já falei. Aí a pessoa que falou estudem a Bíblia comentou por último aqui. Sheikh Jihad, pois é, infelizmente seguem religião. Isso é ótimo, cara. Espero que um dia sigam a Deus. Entendam o seu plano de salvação e sigam seus ensinos e que o Espírito Santo dê o entendimento necessário. Graças e paz. Então, a pessoa que infelizmente segue a religião, espero que um dia sigam a Deus. A pessoa ela acha tanto que só existe o cristianismo como via espiritual no mundo, que ela acha que o cristianismo nem é religião. Ela acha que o cristianismo é sinônimo de Deus. E vamos ter coisas bem claras, gente. Uma coisa é Deus, o Criador de tudo. Outra coisa são religiões. As religiões são criações humanas. No sentido, e eu não estou aqui desmerecendo nenhuma religião. São criações humanas por quê? Porque são seres humanos que escrevem os livros. Está inspirado por Deus. Mas foi um ser humano que escreveu. Os cultos são dirigidos por pessoas. As pessoas, quando a gente fala criação humana, a gente quer dizer que as pessoas concebem cultos, exercitam esses cultos, esses rituais, esses ritos, as pessoas peregrinam. Nesse sentido, a religião sendo um exercício humano de pessoas, ela é uma criação humana. Então, por isso que existem várias religiões, gente, porque as religiões, cada religião é uma forma de conceber o sagrado, de conceber Deus ou deuses, de conceber o inefável, a experiência humana mais íntima de criação, de perceber-se vivo e conceber-se criatura de um Criador. É isso, gente. Então, é por isso que existem muitas religiões no mundo, porque cada cultura tem uma forma de conceber o sagrado, tem uma forma de interpretar o significado e o papel da vida humana na Terra. Cada cultura ela tem sua interpretação sobre o divino, sobre o sagrado, sobre forças sobrenaturais. Então, quando a pessoa fala, uma cristã fala, segue a religião, ela está querendo desmerecer os outros, a religião dos outros, né? Tipo, a minha religião não é religião, a minha religião é Deus. Vocês estão errados que seguem uma religião. Que descabido isso, gente. Entenda o seu plano de salvação. O Alcorão, as tradições islâmicas têm sim um plano de salvação, não só a Bíblia, gente. Graças e paz. Sim, graças e paz mesmo, minha querida, porque tá complicado o negócio aqui. Comentário 6. Esse aqui tem a resposta de uma cristã que foi da hora. A pessoa perguntou, quem foi crucificado então? Confuso. Aí o Sheikh Jihad respondeu, para nós foi outra pessoa, Judas. E aí, a outra pessoa respondeu para a pessoa que perguntou quem foi crucificado. Querida, se você lê as escrituras, não vai ser confundida. Cuidado, o anticristo é o que eles esperam. Gente, que absurdo. De novo, acha que o único livro sagrado do mundo que deve ser levado em conta é a Bíblia. Depois, cuidado, o anticristo é o que eles esperam. Isso é um insulto tão grande, dizer que os muçulmanos esperam o anticristo. Gente, não sei se todos sabem, mas os muçulmanos também esperam a segunda vinda de Cristo no juízo final. Para os muçulmanos, Jesus vai ser o juiz do juízo final. Então, os muçulmanos não esperam o anticristo, eles esperam a Cristo, igual aos cristãos. Aí a pessoa usa isso, então usa os inimigos do imaginário cristão, o diabo ou o anticristo, para atacar a crença do outro, e não tem nem ideia que na crença do outro Jesus também é esperado no juízo final. Olha, para você ver o absurdo que a ignorância causa e a besteira que a pessoa fala, a vergonha que a pessoa fala, que a pessoa passa em público. E a pessoa, a cristã que perguntou quem foi crucificado, respondeu, inclusive, já li inúmeras vezes, justamente por esse motivo não tenho medo de estudar sobre outras religiões. Toma desatento. Então é isso. Ela falou que já leu a Bíblia várias vezes e que não tem medo de estudar outras religiões. Gente, estudar outra religião, entender outro ponto de vista sobre o divino, sobre o sagrado, não mata ninguém, gente. Não mata ninguém. Se você não fizer isso e titubear na sua crença, é porque você não tinha muita crença mesmo. Então,
E eu acho válido, estude as religiões. Você quer ter uma vida religiosa, quer se desenvolver espiritualmente, estude as religiões, gente. E escolha a que você preferir, veja qual que está mais adequada à sua vida, ao que você pensa, ou que nem esteja tão adequada, mas ao que você quer seguir, enfim. É isso, gente. Estudar outra religião não mata ninguém, gente. Comentário final. Foi um elogio de uma cristã, como eu falei, muitos cristãos elogiaram Sheikh Jihad. Esses comentários problemáticos de cristãos foram minoria, ainda bem, mas mostra que ainda existe muita intolerância no diálogo interreligioso e a gente precisa combater essa intolerância. Gente, que absurdo, cristãos verem num perfil de um muçulmano que fala sobre islamismo, criticar e ainda bater o pé. Pois é, eu sou cristã, mas acho interessante saber mais de outras religiões. Não preciso concordar com eles, basta respeitar. O mundo seria tão bom se as pessoas respeitassem o próximo. É isso. Você pode estudar outras religiões, você não precisa concordar. Se quiser saber sobre, saiba. Se quiser acreditar ou não, escolha sua, mas você tem que respeitar sim. Estudar a religião do outro e escutar o outro religioso falando não é nenhum problema em si, gente. O problema é a ofensa religiosa, a intolerância religiosa. Então, meus caros e minhas caras, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do estilo do vídeo. Comentem se tiverem gostado ou não. Coloquem suas críticas respeitosas, claro, sugestões, pedidos de vídeos, de comentários, de posts, outros reacts, se vocês quiserem. Esse estilo de vídeo react é até muito famoso no YouTube, né? Angaria muitas visualizações e vamos aí conversando. Convido vocês a seguir o História na Medina nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado nas novidades do canal. Agradeço pela audiência de sempre e até a próxima.